meus amigos, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas reuniões públicas dos domingos na UMEN. Nossas particulares boas-vindas àqueles que estiverem vindo à casa pela primeira vez. Se vocês quiserem algum tipo de esclarecimento a respeito do funcionamento da casa, horários, qualquer dúvida que tiverem, podem procurar alguém da equipe, né? Esses que estão aqui com o crachá, que terão satisfação em poder esclarecer para vocês. Aqueles que estão assistindo pela internet também, as nossas boas-vindas. Hoje, como aviso, queríamos lembrar do nosso bazar especial que acontecerá no dia 7 de julho. Então é um domingo, como o de hoje, e o que nós fazemos normalmente? Temos a palestra no horário habitual. Terminando a palestra, todos estão convidados, e aqueles que desejarem podem participar dessa atividade. A gente fala que é um bazar porque ele tem finalidade também, né, de adquirirmos recursos para as obras da casa. Nós, além das obras assistenciais que acontecem, a UMEN realiza um trabalho de assistência e promoção social espírita com pessoas em situação de rua e também com famílias, né, em dificuldades financeiras. Então, precisamos desses recursos e também estamos com obra física, né, a Casa Florescer, onde acontecerá o bazar. Fica aqui, né? Nós temos a UMEN, à esquerda de vocês tem esse edifício, e logo em seguida vem a Casa Florescer, que pertence também à UMEN. Aqueles que não conhecem vão poder verificar o tipo de obra que nós estamos fazendo lá, para podermos ampliar as tarefas da casa. Então, temos ali as instalações apropriadas para o trabalho com os moradores de rua, está sendo transferido para lá em breve. Também teremos salas de aula, né, para todas as finalidades que a casa presta, de evangelização, de criança, de adolescente, de adulto. Então, vocês vão poder conhecer. Então, todos estão convidados, mas além dessa finalidade, tem também o propósito de nós nos confraternizarmos, né? Então, a oportunidade de nós nos encontrarmos, colocarmos as nossas conversas em dia, né? E então é uma grande oportunidade, estão todos convidados para isso, né? Então nós vamos hoje ter a alegria, né? Ou estamos tendo a alegria de receber a nossa amiga, nossa irmã Andréa Barra, né, que vai nos trazer a palestra baseada, né, nessa mensagem do livro Palavra de Vida Eterna, capítulo 170, que é intitulada Conta Pessoal, né? Então vamos envolvê-la desde já nas nossas melhores vibrações, né? Vamos lembrar que a reunião pública é uma oportunidade, né, muito interessante de nós sairmos, né, daqueles pensamentos automáticos que nós temos no nosso dia a dia e temos uma oportunidade espiritualizante, né? A gente lembra da passagem de Jesus, quando ele está com os discípulos, né? E os discípulos estavam falando sobre o tempo da colheita. Aí ele para e fala assim, né? Vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita, ou 3 meses para a colheita. Levantai os olhos, vejam que os campos já estão brancos, prontos para serem feita a colheita, né? Então é isso, porque do ponto de vista espiritual, a gente precisa levantar os olhos, né, da terra, né? Parar de olhar só para a terra, para as questões as nossas questões do dia a dia, e podermos levantar os nossos olhos espirituais às questões espirituais que são eternas para nós. Então, toda ocasião dentro da casa espírita é uma oportunidade espiritualizante.
que a gente possa aproveitar bastante esse momento. Nós vamos fazer então a leitura da mensagem, a nossa oração, e vamos passar a palavra então para a Andréia. Então a mensagem é retirada do livro Sementes de Felicidade, autoria de Lorival Lopes, capítulo 32. Diz assim: a vida é bela. A vida se manifesta, se enriquece e se espraia. Tudo se renova, se adianta, se embeleza, se aprimora. A paz vence a contenda. O movimento da vida segue em direção à felicidade. Nesse contexto, você cresce, se torna gente, conquista a felicidade. É o amor produzindo o bem. Pelo bem, você edifica um mundo maravilhoso, constrói uma casa feliz. A beleza da sua vida depende de você. Então vamos buscar pelo nosso pensamento a figura divina de Jesus e vamos solicitar a assistência dos amigos espirituais para esses momentos em que aqui estaremos, para que possamos conservar as nossas mentes voltadas para os propósitos dessa reunião, para o estabelecimento de um estado de espírito superior em nós, a fim de que ao sairmos daqui possamos estar com paz em nosso íntimo, beneficiando-nos no nosso dia a dia e por toda a nossa existência. Assim, Senhor, cientes do Teu amparo, que Ele não nos falta jamais, agradecemos por essa assistência e pedimos a Sua permissão, Senhor, para darmos por iniciados os trabalhos desta manhã. Nosso muito obrigado antecipadamente. Bom dia, queridos amigos. Como sempre, é um prazer estar aqui, seja aí na posição em que vocês se encontram, seja aqui. Na verdade, como bem disse o Jânio, toda vez que estamos aqui dentro, é uma oportunidade edificante, espiritualizante. Mas hoje nós vamos nos voltar para palavras de Emmanuel, esse benfeitor amigo. Eu tomei por base, a princípio, essa mensagem, conta pessoal, que está no livro Palavras de Vida Eterna. Mas, quando me debrucei sobre ela, eu vi que Emmanuel deu a essas palavras de Paulo muita importância, porque sobre essas palavras que estão inseridas na Epístola aos Romanos, ele nos enviou 4 mensagens. Claro que ele não foi repetitivo. Cada uma das mensagens, ele foca um aspecto. Então, são mensagens que têm conteúdo diverso. Mas todas as 4 mensagens, elas têm um ponto em comum. É que elas vêm chamar a nossa atenção para a transitoriedade da vida física e para, claro, nosso breve retorno ao mundo espiritual, onde nós teremos que apresentar os resultados obtidos. É essa a nossa conta pessoal. E aí nós vamos perceber que essa conta pessoal abrange questões que às vezes nos passam despercebidas, que nem sempre nós atentamos para as circunstâncias da vida. Então, aqui estão relacionadas as 4 mensagens nas quais Emmanuel
baseou essas palavras de Paulo. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não fiquei focada exclusivamente, então, no livro Palavras de Vida Eterna. Porque quando eu vi isso, eu falei, vou pensar, então, cada ponto de uma das mensagens. Fazer um compêndio do que esse benfeitor espiritual pôde nos dizer a respeito desse versículo. Mas não só peguei essas 4 mensagens e fiz um compêndio, como também inseri outras do próprio benfeitor espiritual. E outras de outros amigos que vieram nos trazer as suas experiências, para que nós possamos tirar da nossa existência o melhor proveito possível, já que ela é transitória aqui na Terra. Então, vou começar dizendo desta mensagem de Emmanuel, que ele nos diz assim, ele nos dá um conceito da vida, dizendo assim, que a vida é um conjunto de experiências que vão nos trazer conhecimentos diversos. E esses conhecimentos, quaisquer que sejam eles, não serão muito úteis, porque agora ou mais tarde nos levarão a conquistas espirituais. E nós, como espíritos, estamos em busca da ciência do infinito. Então, todo conhecimento nos será útil. E aquelas experiências que hoje nós ainda não julgamos úteis, mais tarde, com certeza, nos serão. O conhecimento se acumula. Mas ele diz assim, de todas as conquistas que a alma deve fazer em seu benefício próprio, uma é a mais importante, a aquisição de valores religiosos. E esses valores religiosos, ele não está se referindo a você se unir a uma denominação religiosa qualquer para praticar as suas regras, os seus dogmas, vivenciar a conduta religiosa. Claro que não, porque vejamos nós numa casa espírita. Podemos estar aqui sentados fisicamente, mas a nossa mente lá fora, voltada para os nossos problemas. Podemos estar aqui sentados fisicamente, mas o nosso coração não está preparado para receber as sementes. E aquelas que nós já temos em nosso solo íntimo ainda não estão sendo preparadas por nós mesmos para dar frutos. Então, não adianta vincularmos-nos a uma denominação religiosa. Nós precisamos desenvolver a religiosidade. E é isso que ele nos fala, que de todas as conquistas espirituais, a mais valiosa é a aquisição de valores religiosos. A religiosidade, que vai nos levar à religação com Deus, com o Pai. Então, segundo as palavras desse benfeitor, nós estamos aqui em busca da religação com o Criador, com o Pai. Em busca de não sabermos que somos filhos de Deus, mas nos sentirmos filhos de Deus. E isso faz tanta diferença. Então, ele nos diz assim, a aquisição de valores religiosos é a conquista mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Nos diz Emmanuel, quando o indivíduo adentra um templo religioso, independente de qual seja a denominação religiosa, o seu propósito deveria ser reaproximar-se de Deus. Mas ele afirma que na maioria das vezes isso não acontece. Que o homem não entra pela porta em busca de aproximar-se de Deus, mas
em busca de soluções dos seus problemas diários, das suas dificuldades, de atender os seus interesses mais imediatos. Mas aí nos lembra assim, Jesus é nosso modelo. E como modelo, ele nos deu exemplos. E nós deveríamos compreender os exemplos do Cristo para seguir os seus exemplos. Jesus é para nós um exemplo de obediência, resignação aos desígnios e à vontade de Deus. E quando adentramos a porta de um templo religioso, nós deveríamos estar nele para conhecer a vontade de Deus e desenvolvermos a obediência às suas leis, porque este é o nosso propósito. Segundo Emmanuel, é a conquista mais importante para a alma. Quem deseja a liberdade precisa aprender a obedecer os desígnios divinos. Quanto mais obediente às leis divinas é o espírito, mais livre ele se torna, porque ele se desincumbe do apego à materialidade, às conquistas materiais. E aí eu li essa frase, eu me lembrei das palavras de Lísias a André Luiz, lá no livro nosso lá, dizendo assim: só quem aprende a obedecer, deixa eu ver se é isso mesmo, só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Aí ele fala assim, pode parecer paradoxo, mas é a expressão da verdade. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. O Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo. Olha só, o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo. Então, olha o olhar de Jesus, profundo. Vamos imaginar Jesus nos olhando lá no portal da entrada, aqui no portão de entrada da UME. E quando nós adentramos, ele nos faz a pergunta. Nós estamos dizendo aqui, Emmanuel nos diz que quando adentramos um templo religioso, o nosso propósito deveria ser de nos unirmos, nos aproximarmos de Deus. E isso é vivenciar as suas leis, obedecer e nos resignar. E que a maioria dos homens não age assim, foi o que Emmanuel nos diz. E aí ele está nos dizendo que Jesus se encontra no umbral de todos os templos religiosos. E quando a pessoa adentra esse templo, aí ele vai nos perguntar: que buscais? O que estamos buscando aqui? O que queremos encontrar? Porque oportunidades existem e muitas de melhoria de nós mesmos nesta casa. Mas será que nós estamos abraçando essas oportunidades ou estamos deixando o tempo correr e escoar em nossas mãos? Aí Emmanuel nos diz assim: analisa a ti mesmo. E responde primeiro com verdade a si. E depois responde àquele que representa a verdade. Que resposta forneces à indagação do Senhor? O que estamos buscando ao adentrarmos o umbral do nosso templo religioso? Então nós vamos relatar rapidamente uma passagem que já conhecemos e que Amélia Rodrigues nos traz no livro Primícias do Reino, um mancebo rico. Ele era um jovem que havia herdado dos seus pais muita riqueza, um palácio, onde era servido por servos fiéis, que o amavam.
dormia em uma madeira nobre, bebia os melhores vinhos gregos. Tinha baús cheios, repletos de pedras preciosas, de gemas de ouro, cobria-se com roupas de linho leve, ela nos diz. Mas não era feliz. De vez em quando era assaltado por uma melancolia que ele não sabia a origem. Tinha amigos. Quem olhasse por fora dizia assim, nada lhe falta. Mas o que lhe faltava era a paz. Mas ninguém sabia, só ele. E aí ele vai procurar Jesus. E neste encontro, como nós já sabemos, Jesus lhe diz para que ele se despoje dos seus bens, que doe aos pobres e que venha para segui-lo. E ele diz assim, permite-me primeiro competir em Cesareia logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos. Mas o Cristo sabe e diz para ele, não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para teu espírito. Não há tempo a perder. E aí o jovem pensa nos amigos que estão esperando. Lembra que comprou 4 cavalos muito caros. Uma fortuna havia pago por eles. Que os seus servos o haviam treinado para aquela competição, que ele já tinha o hábito de competir. Mas aquela competição iria significar muito para Israel, na cabeça dele. Que ele havia treinado, era o favorito. Jesus diz assim, renuncia, segue-me. E ele pensa assim, eu posso dar todos os meus bens. Não tenho receio de me desfazer dos bens de família. Mas há outros tesouros que ele analisava. O tesouro da juventude. A vaidade dos triunfos. As glórias, as honras de família. Isso é pedir muito. Aí vem Jesus e diz, dá-me a ti próprio e eu te oferecerei aventuras sem limite. Está lá o jovem a pensar. Meu Deus, que prêmio valioso. Mas como é caro o tributo. Terei que abrir mão de tudo. Posso abrir mão dos meus bens materiais, mas e aqueles bens que ele julga serem conquistas espirituais? O orgulho, a vaidade, as honras, o triunfo nas arenas, que era clamado pelo povo. Jesus ouve a sua dúvida, os seus pensamentos. Ele pergunta, será que eu tenho que renunciar a tudo isso? E Jesus responde para ele em pensamento, sim, é preciso renunciar a si mesmo. Aí ele fica pensando, Jesus fica aguardando. Não o apressa, deixa-o pensar e de repente, diz Amélia Rodrigues, ele se lembra que os amigos estão esperando por ele, para que eles pudessem sentar e resolver os ultimatos da corrida que se aproximam. E aí ganha novo ímpeto e toma a decisão. Não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. E Amélia Rodrigues diz que ele sai quase correndo, com medo de voltar atrás na sua decisão. Então, é chegado o dia da corrida, quase uma semana depois.
ele iria correr com 4 cavalos, quadrigas. Mas as bigas, com 2 cavalos, iriam sair primeiro. E foi feita a corrida das bigas. O jovem aguarda o triunfo para logo. Ele era o favorito. Achava-se já um vencedor. Dão o sinal e as quadrigas saem, os cavalos recebem as chicotadas e saem disparados. E aí diz assim, numa manobra menos feliz, uma quadriga vira e um corpo tomba na areia. Claro, com aqueles cavalos correndo, a poeira se levantou. E a quadriga que vinha atrás nem viu que o corpo estava tombado ao chão. E naquela velocidade seria impossível se desviar a tempo. Os cavalos pisoteiam aquele corpo e o sangue começa a se misturar à poeira, cria lama no solo. Vêm os escravos para socorrer, retirá-lo dali, mas ele já tem o corpo muito estraçalhado. Eram 4 cavalos, uma biga puxado por esses 4 cavalos. Imagine isso sobre um corpo, que estrago. Entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, parece vê-lo. Parece que aquele homem com quem ele havia estado uma semana antes está ali ao seu lado. Mas ele está meio tonto, não tem muita certeza. Aí a vida do corpo se esvai e o silêncio toma conta, já não tem mais aqueles trondos, ruídos do ambiente. Logo que ele caiu, era o favorito, o povo elegeu outro favorito e se esqueceram dele. Não seria objeto de honrarias, de glórias, de triunfo. Imediatamente elegeram outro favorito. Então, quando cessa a vida, o silêncio se faz para ele. Já não ouve mais os gritos e o vozerio, mas parece escutá-lo, dizendo: renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. E aí ele fala: amigo, mas já não há tempo. Como vem nos chamar a atenção Emmanuel, a vida física é transitória e há o consequente retorno à vida espiritual. Lá nós teremos que apresentar os resultados obtidos. Havia chegado a hora do jovem rico. Tão cedo. Por isso, nós vamos refletir. Assim, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nos diz o apóstolo Paulo. E são palavras eternas, porque o homem sempre haverá de prestar contas a Deus, em qualquer tempo. Aí Emmanuel vem nos elucidar, dizendo assim, que é necessário saiba o homem a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram confiadas. Que contas nós temos que prestar a Deus? E nós vamos ver que elas são maiores do que nós imaginamos. Eu mesma me surpreendi. Quando comecei as minhas pesquisas, falei, meu Deus, eu nunca parei para pensar nisso. Tem coisas que eu não havia parado para pensar. Que são débitos adquiridos. Quantas existências! Então, Emmanuel nos diz assim, que a maioria de nós, ao invés de prestar atenção em si mesmo, fica pensando no outro. No que o outro deveria fazer,
no que pode fazer pelo outro, no que ainda não fez pelo outro. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. E aí nós vamos alegar assim, mas eu sou pai, mas eu sou mãe, tenho os meus filhos, preciso encaminhá-los. Claro que sim. Mas nós temos que fazer até o nosso limite, porque eles serão os responsáveis por si mesmos. Nós não podemos ir além. Aí Emmanuel nos diz assim, atenção, as circunstâncias da vida são decisão do Senhor. É Ele quem decide o seu lar, quem estará nele e todas as circunstâncias do seu trabalho. Isso é decisão de Deus. Mas é claro que com relação a isso, o homem tem responsabilidade. Entretanto, precisa seguir os seus limites e respeitá-los. Porque nós temos que nos preocupar com os nossos familiares, com as nossas relações no trabalho, com o nosso lar. Temos as preocupações, sim, mas não podemos esquecer de nós mesmos. Então ele fala, o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Mas dentro deste esforço que nos compete para darmos conta da nossa família, das nossas atividades em comum, do lar que nos abriga, cada espírito será compelido a esclarecer, prestar contas, a sua qualidade de ação. Então, dentro do nosso esforço para a vida de relação, nós temos que prestar conta da qualidade da ação que empreendemos. Não basta agir, precisamos agir com qualidade. O esforço precisa ser de uma qualidade e utilidade, mas é limitado, porque não podemos responder pelos outros. Nossos filhos são antes filhos de Deus. Espíritos imortais como nós mesmos. Não são desculpas para que nós não cuidemos do nosso aprimoramento espiritual. Para que nós deixemos as nossas atividades do bem comum de lado. Para cuidar da nossa casa, do nosso trabalho, da vida social. Aí ele nos diz assim, escutarás muita gente a falar de compreensão e sob reflexo condicionado, repetirás os belos conceitos que ouvistes, angariando simpatia e respeito. Então eu ouço falar de compreensão e volto a falar nela. Falo de compreensão, mas na verdade, quando eu preciso demonstrar entendimento, ele nos diz, é aí que eu vou atestar se eu realmente tenho ou não compreensão. Porque a boca pode falar, mas o coração precisa sentir, para que seja realmente uma conquista. Falar, nós podemos falar de compreensão, de paciência, olha os valores, de amor, de bondade, de paz, de união. Mas se nós não tivermos a vivência destas renúncias do Espírito, nós não teremos essas conquistas espirituais. Faremos sob reflexo condicionado a repetição de palavras que ouvimos ou que lemos. Falarás de paciência e assinalarás muitas vozes em torno de ti, referindo-se a ela, como nós ouvimos falar que a paciência é um bem que nos possibilita
outros recursos. Mas nós demonstramos paciência. Ele diz assim: quem ainda não sofreu por um ente amado, e não é com a partida, o abandono de um ente amado, mas pela dor vivenciada por um ente amado. Quem ainda não passou pela experiência do sofrimento, pelo sofrimento de um ente amado, ainda não conseguiu desenvolver paciência. Ele nos fala isso. Porque quando nós não podemos fazer mais, atingimos o limite que nos cabe para aliviar as dores daqueles que amamos, e as dores permanecem ali, nós precisamos desenvolver a paciência, a resignação. E ele diz que quem não vivenciou isso ainda não desenvolveu a paciência. Exaltarás o amor, a bondade, a paz e a união. E estes valores da alma também são vivenciados quando nós pacificamos uma relação conflituosa. Quando nós recebemos migalhas de auxílio de amigos nossos, quando nós estamos em sofrimento. Aí nós reconhecemos o amor em ação. Então, a conquista real destes valores se dá com a experiência. A vida é um conjunto de experiências que nos trarão conhecimentos, todos eles de importância para nós. Se te propões a renovação com Cristo, é imperioso suportes pacientemente as opiniões contraditórias em torno da diretriz diferente a que te afeiçoes. Vamos ler de novo essa frase. Se te propões a renovação com Cristo, é imperioso suportes pacientemente as opiniões contraditórias em torno da diretriz diferente a que te afeiçoes. Somos espíritas, mas muitos de nós não têm na sua própria família outros espíritas. Eu sou assim. Alguém nasceu em berço espírita? Eu não. Mas olha o que Emmanuel nos diz: suportes com paciência as opiniões contraditórias. Aí ele vem nos dizer assim: palpite é opinião pessoal, palpites antagônicos acerca de seu esforço e conduta. Se algum erro te assinala o passado, e quem de nós não tem erro? Só que ele diz assim: aquele que é contrário à sua decisão, à sua posição com Jesus, com Cristo, ele te vê naquele erro do passado, não consegue visualizar a sua transformação, mesmo que pequena. Se você tem um erro marcante no passado, ele te enxerga 5, 10, 20 anos depois com a possibilidade de repetir aqueles mesmos erros. Ele não vai conseguir entender que você se transformou, mesmo que um pouco. Se expressas algum voto de melhoria íntima, não obstante as deficiências naturais que te marquem o início do aprendizado, vão querer de vocês uma demonstração de uma grandeza espiritual. Nós ainda não somos grandes. Temos as nossas deficiências, estamos em busca de superá-las, mas em busca de, não as superamos. E este fato vai ser lançado à nossa conta por aqueles que não partilham das mesmas convicções que nós. Se te dispões a trabalhar de modo mais intenso no auxílio aos semelhantes, mas que dispêndio de energia, quanta generosidade lançada ao vento. Se nada mais podes dar ao necessitado, além da migalha de tuas escassas reservas materiais, vão nos chamar de egoístas, sovinas.
Se te corriges decididamente perante a verdade com o propósito de servi-la, vão nos chamar de fanáticos. São aqueles que convivem conosco, mas não partilham da mesma posição que nós. E aí, Emmanuel nos diz assim: suportes com paciência. E apesar de tudo isso, o importante é você mesmo. O que você pensa de si? O que de fato busca? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? O importante não é o que o outro pensa, não é o que o outro diz, não é como ele te vê, mas o importante é você. Aí ele nos sugere assim: entra no imo da própria alma, observa se a sinceridade te preside as resoluções e os atos no foro da consciência, e se te reconheces diante do Senhor fazendo o melhor que podes. Então, sou sincero nos meus propósitos? O que resposta eu dou a Jesus quando adentro o templo religioso e ele lá no umbral me pergunta: que buscais? Qual é a minha resposta para aquele que representa a verdade? Então, a sinceridade me preside o íntimo. Minha consciência reconhece que estou fazendo o meu máximo diante do Senhor? Guarda, e se a resposta é sim, guarda o coração tranquilo e prossegue de esforço limpo e atitude reta, caminho adiante, na convicção de que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aqueles que hoje não partilham das nossas convicções, amanhã poderão vir a partilhar. Ou dentro das expressões religiosas a que eles estão filiados, conquistarão os mesmos valores que nós estamos em busca de conquistar. Aguarde e suporte com paciência. Aí nós vamos ler só algumas, porque como nós vamos nos avaliar? Emmanuel nos diz assim: avalie com sinceridade seus propósitos. Vê na sua consciência se você está fazendo o melhor diante do Senhor. Aí nós temos essa mensagem do livro Opinião Espírita, que André Luiz vem nos dizer que a cada 3 anos, eu acho até muito, hoje em dia é muito, talvez não fosse muito quando o livro foi lançado, mas ele fala assim: avalie a si mesmo a cada 3 anos. É muito. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Conquistastes mais alto clima de paz dentro de casa? Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Trazes o Evangelho mais vivo nas atitudes? A gente pode responder assim a quase todas elas. Mas analisa com sinceridade. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Aí o negócio a gente tem que pensar um pouco mais. Não pode responder de súbito. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda estão presentemente mais raros? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Dissipastes antigos desafetos e aversões? Também precisamos analisar com cuidado. Superastes os lapsos crônicos de desatenção e negligência, principalmente com os de casa? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Aí ele nos diz uma verdade que nem sempre nós nos lembramos dela. Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nestes 3 últimos anos? Apesar de todas as dificuldades que nós vivenciamos na vida e que se acumulam,
nós conseguimos buscar no Evangelho a alegria para a vida? Alegria é Evangelho, Evangelho é alegria no coração. Estamos mais alegres nesses 3 últimos anos? Confiantes no Senhor? Aí eu vou falar rapidamente disso, porque o tempo voa, sobre umas fichas de identificação dos espíritos. Pedir auxílio ao Jama sobre esse assunto. Porque nós estamos falando em contas. Nós temos os registros nas nossas memórias, do nosso passado, mas é claro que não nos lembramos deles. Mas não somente em nossas memórias estão registradas as nossas contas. No mundo espiritual, há registros dos nossos créditos e dos nossos débitos. E a conta é grande, porque temos vivido inúmeras existências. Então, vamos passar por elas, vamos trazendo primeiro uma passagem de Nosso Lar, onde na casa de Lízies estavam conversando Dona Laura e André Luiz. E ela estava contando de que ela voltou ao Nosso Lar posteriormente a Ricardo, que o seu marido antecipou, que ela passou durante a viuvez dificuldades para criar os filhos, e que quando retornou havia uma casa que ele havia conquistado com os bônus horas, muitas horas de trabalho. Aquela casa ela logo ocupou com o marido e depois vieram os filhinhos que viveram ali anos alegres, mas que era necessário retornar ao planeta. Não poderiam viver ali naquela alegria indefinidamente. Aí diz ela assim: se o presente estava cheio de alegrias, o passado nos chamava a contas. O passado nos chamava a contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Aí André Luiz falou assim: nossa, eu já estou aqui há algum tempo, mas não me lembro muito bem do meu passado. Aí tomou a liberdade e falou: Dona Laura, a senhora se recordou logo que chegou ou teve que esperar o tempo? Esperei. Ela disse: esperei. Mas chegou um momento em que as recordações começaram a aflorar e me causaram, a mim e ao meu marido, que também havia se recordado, lapsos de memória, alguma perturbação. Quando essa perturbação aumentou, fomos procurar o Ministério do Esclarecimento. Eu acho que era Longobardo o nome da pessoa, que é o espírito a quem eles foram procurar. E ele nos encaminhou. Tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo. Existe um arquivo dos nossos créditos e débitos. Seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Os técnicos nos aconselharam a ler. Existe um arquivo. Nossas próprias memórias durante 2 anos. Aí ela acrescenta assim: sem que isso afetasse o nosso trabalho. Era fora do horário de serviço. Nós tínhamos 2 anos para ler os arquivos, mas reduziram a 3 séculos, porque eles não conseguiriam ir além de 3 séculos, porque seria muito difícil. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas emoções adormecidas. Compreendemos, então, quão grande é ainda nosso débito para com as organizações do planeta. Há registros além da nossa memória. Todas as nossas ações são devidamente registradas a nosso benefício, sejam como créditos ou seja como débitos, nós precisamos resgatar. Então, um outro fato. Este aí no livro Ação e Reação, vou contar bem mais rapidamente, onde 2 espíritos que eles falam assim, eram espíritos, o ministro Druso, instrutor Druso, então, estava comentando com André Luiz a respeito das 30 anos antes, quando eles tiveram contato, quando ele teve contato com 2 benfeitores, nobres, cultos, auxiliavam nas tarefas mais edificantes, participavam das atividades superiores e queriam
uma ascensão à esfera superior. Só que, apesar dos méritos que eles tinham, e não eram poucos, eles não conseguiam a autorização das autoridades aos quais eles estavam vinculadas. Eles não conseguiam que passassem para uma esfera superior. Não eram admitidos. E aí eles pediram, poxa, não é possível, nós temos tantos anos de trabalho, tantos méritos, vamos pedir o parecer da direção geral. E assim foi feito. E aí foi analisado, chegou algum determinado tempo em que eles foram chamados no setor competente para analisar algumas fichas. Então, a posição imprópria que lhes era característica foi analisada por técnicos do plano superior, que lhes reconduziram a memória a períodos mais recuados no tempo. Então, aqui eles não vão ler, como Dona Laura e Ricardo leram nos registros. Eles vão ser levados a relembrar fatos das suas próprias existências. O registro na memória. Diversas fichas de observação foram extraídas do campo mnemônico, da lembrança, da memória. E através delas, importantes conclusões surgiram à tona. Eles viram que, apesar de muito trabalho edificante e muitos méritos, no século XV, eles haviam participado de uma luta na época de Joana d'Arc. E para que as honrarias da vitória, do triunfo, não fossem concedidas a 2 dos seus companheiros, eles empurraram do alto de uma fortaleza esses companheiros, que caíram no fosso imundo e desencarnaram. Vendo aquilo, eles desistiram de solicitar a ascensão para esferas superiores, suplicando a reencarnação para pagar o débito que haviam contraído. E aí reencarnaram, eles mesmos escolheram gênero de prova, foram pilotos e a aeronave em que eles estavam tripulando caiu e eles morreram, pagaram os dívidas. Então, há 2 registros que nós precisamos ver. Nosso próprio está registrado no nosso corpo mental, mas aqueles que constam escritos a créditos e débitos, o mundo espiritual, a ponto de Dona Laura ler por 2 anos. Aí agora eu vou fugir um pouquinho de Emmanuel e falar de Neio Lúcio, que no livro Alvorada Cristã vem nos dizer, esse que eu falei, gente, eu nunca parei para pensar nisso. Veio apresentar essa mensagem à conta da vida de um jovem de 21 anos, no dia do aniversário dele, a mãe fez festa, chamou os amigos, mas só que Levindo era um jovem displicente, não trabalhava, já havia concluído os estudos, vivia na ociosidade. Então, naquela noite da festa, embora feliz com o aniversário do filho, ela orou com muito fervor, pedindo a intervenção do plano espiritual, para que ajudasse o seu filho a tomar um rumo melhor na vida. E ele, logo que dormiu em desdobramento, se viu à frente com um espírito. E aí, assustado, falou, o que o senhor está fazendo aqui? Eu vim me apresentar a conta dos seres sacrificados para a sua existência. E aí eu fiz uma síntese. No reino animal, isso tudo aí que vocês estão vendo. No reino vegetal, 60 mil vidas, 3.000 litros de leite, 7.000 ovos e frutas, e ele só tinha 21 anos. E isso é a conta de uma existência. Além disso, continua ele falando, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos e doações de teu pai, os obséquios dos amigos e as atenções dos vários benfeitores que te rodeiam. Em troca, que fizeste de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela de teu débito imenso.
Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta nos domínios da criação? Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. Então, vou acabar com essa mensagem aqui, de forma sucinta. Jesus nos recebeu ali e perguntou-nos: que buscais? Vivemos uma vida transitória, rápida, e ao retorno ao mundo espiritual, precisamos apresentar os resultados obtidos. E aí, quando este ser desencarnado se viu de volta ao mundo espiritual, viu uma imagem bonita descendo umas escadas, vindo em sua direção. Efetivamente, aquela simpática e estranha personagem lhe endereçou saudações fraternas e, segurando-lhe a destra, qual se nela conseguisse ler todas as minudências da sua vida, não lhe perguntou pelo próprio nome, nada arguiu quanto à família a que pertencera ou à posição que exercera. Apenas pousou nele demoradamente os olhos azuis e perguntou-lhe: amigo, o que fizeste? Nós também precisamos pensar nessa pergunta, quando estivermos do lado de lá. Porque a nossa conta é extensa. E o tempo corre. Está correndo agora. Quando adentrarmos um templo religioso, que o nosso propósito seja de nos aproximarmos de Deus e não de buscar os interesses pessoais. Bom, então vamos fazer a nossa prece. Querido amigo Jesus, tantos benfeitores amigos vêm em teu nome, Senhor, nos mostrar as diretrizes que devemos adotar para nós mesmos. Quanto já temos conhecimento, mas ajuda-nos a transformá-los em ações, a nosso próprio benefício, através do benefício que possamos promover por nós mesmos. Pois as ações no bem, estas sim, é que sedimentarão em nós, transformando instruções em experiências vivas, a manter em nossos corações a chama viva do amor, da bondade, da compreensão. Valores que devemos conquistar em benefício do nosso aprimoramento espiritual. Ajuda-nos, Senhor, que essas sementes benditas que caem sobre o nosso solo nesta manhã permaneçam, nos recordando de que um dia a mais também representa um dia menos. E que nem um dia deve se passar sem que nós tenhamos investido em nosso benefício os valores que recolhemos aqui, neste ambiente amigo que nos acolhe. Que nós possamos responder intimamente a pergunta lançada ao umbral. Queremos buscar nas tuas palavras, nos teus ensinos, Senhor, na verdade que nos trouxeste, nossa aproximação com Deus. Queremos deixar de saber que somos filhos de Deus, para nos sentirmos seus filhos e irmãos em cada um que trafega conosco pela existência. Obrigada, Senhor, por essa manhã de estudos e reflexões. Que teu amor possa continuar derramando bênçãos sobre nós.
nós queremos agradecer a nossa irmã Andréia pelas importantes considerações que foram trazidas, muito úteis, né, para a nossa vida. Vamos passar agora aos nossos passes. Vamos pedir àqueles companheiros que já se encontram habilitados à administração dos passes que se localizem nas laterais das fileiras. Quem desejar receber o passe poderá permanecer onde se encontra. O passe é ministrado aqui mesmo no salão.